Olá, gente. Paulo Malveste Correia em mais um vídeo aqui neste canal que se dedica à arte, cultura e educação. A propósito, se esses são campos que você gosta, não esqueça de se inscrever aqui. O propósito desse vídeo é expressar minha gratidão, porque eu tenho que contar essa história, né? Para quem não sabe, acho que a maioria das pessoas que frequenta este canal sabe. Eu trabalhei por 20 anos com o autor deste livro aqui, que é um clássico, Visagens e Assombrações de Belém, meu amigo Valcir Monteiro, a respeito de quem eu escrevi e publiquei, né? Este outro livro aqui, deixa eu tirar da iluminação, Valcir Monteiro, o homem das visagens e assombrações de Belém. Das visagens e assombrações, Belém é incremento. Valcir Monteiro, o homem das visagens e assombrações, que não era só de Belém, né? O trabalho dele aqui, neste livro Enfocando Belém, muito conhecido, mas depois ele publicou muita coisa que foi muito além, tá? E aí, gente, o que acontece? Eu trabalhei com o Valcir em 2019, lamentavelmente ele partiu para um outro plano, e aí ficou assim esse espaço vago, né? Então, poxa, é muito difícil falar do Valci porque era alguém assim com quem eu tinha uma relação muito íntima mesmo, muito estreita. E assim, para vocês terem uma ideia, eu tinha acesso irrestrito ao acervo dele. Eu tinha a chave do apartamento dele, onde ficava a biblioteca dele, e eu ia para lá, por exemplo, quando ele viajava muito, gente. Eu adorava viajar. Eu ia para lá para estudar, né, para pesquisar, escrever e, poxa, de tal forma que eu posso considerar que o acervo dele servia sobretudo a duas pessoas, né, a ele e a mim. E aí o que aconteceu, gente? Passou esse tempo todo, de 2019 para cá, e quando foi no dia 21 de agosto do mês passado, meu amigo Augusto Henrique me ligou. Eu estava até na emergência, a gente estava com virose, estava aqui todo esculhambado, né? E aí ele me ligou dizendo que o Átila Monteiro, que foi o filho do Valcir, que ficou responsável por cuidar da obra, das coisas relacionadas à obra do Valcir, e que guardou o acervo, né? O Átila Monteiro havia pedido para o Augusto, para ele, Augusto, entrar em contato comigo para saber o que eu gostaria de ter do acervo do Valcir. Gente, juro para vocês, foi assim um impacto para mim, né? Não entendi, aliás, eu entendi, mas não, parece que eu não quis acreditar naquilo, né? Recebi uma herança do meu amigo. Na prática é isso, eu recebi a herança do meu amigo Valcir Monteiro, gente. E assim, por que eu fiz o vídeo só agora? Porque eu não estava em condições emocionais de gravar antes um vídeo a respeito desse tema, porque o Augusto trouxe os livros, fez 3 viagens. Poxa, Augusto, gratidão, meu irmão. Agradeço aqui publicamente ao Augusto por ter feito essa conexão entre mim e o Átila. Agradeço ao Átila por ter demonstrado esse desprendimento, gente. É um material que... O Átila é advogado, né, gente? É um material que, sem dúvida alguma, isso depois a gente conversando, ele me disse, terá muito mais utilidade nas minhas mãos. Veio muita coisa importante, gente. Se vocês não podem imaginar. E aí eu vou mostrar devagarinho, né? Tá tudo ainda empilhado aqui, eu tô arranjando os lugares para arrumar, gente, porque veio muito, foram 3 viagens que meu amigo Augusto deu para trazer esses livros para mim. Alguns vão ter outra destinação, né? Porque também é assim que funcionava a cabeça do Valcir. O que não era útil para ele, bom, ele dizia, vou mandar em frente. Nesse negócio de mandar em frente, ele me presenteou com um monte de coisas, né? E neste vídeo aqui, gente, eu quero, sim, claro, expressar minha gratidão ao Augusto, à família Monteiro, né, aqui representada pelo Átila, e falar desse episódio, né? Quando eu estava no hospital, as coincidências que não são meras coincidências, né? Eu estava lá no hospital, tomando aqui medicação na veia, tal, soro. E aí, gente, o Augusto falando para mim,
eu juro para você, eu fiquei tão assim, perplexo, que eu comecei a chorar assim no telefone. Aí as pessoas começaram a olhar assim mesmo. Gente, nesse momento, olha a voz embargada. A enfermeira, uma das enfermeiras, gritou: Seu Valcir, meu Deus, eu fiquei, que arrumação é essa? Gente, juro para vocês, que coincidência, não sei se existe isso. Tinha do meu lado, depois eu descobri que o seu Valcir que estava lá estava exatamente do meu lado. Depois a gente conversou, né? A esposa dele também está lá, ficamos amigos, viu? Ela me mandou aí uma mensagem pelo Instagram, né? O seu Valcir fez até uma cirurgia, gente, com um problema, acho que renal, mas está bem, graças a Deus. Um abraço aqui para o seu Valcir, a família dele, a esposa dele. Olha, lápis, eu esqueci agora o nome dela, mas um abraço para ela. E aí, gente, vejam só como essas coincidências, né, que sempre acontecem quando o Valcir está no meio da conversa, né? Não surpreendem, não surpreendem. Claro que dão um... Como é que é isso de novo? Mas vamos lá para cá, né? Tô meio atarantado, meio, né, embaralhado aqui. E eu queria dizer para vocês que quando eu escrevi este livro aqui, eu quis introduzir um poema que foi escrito por um poeta daqui do Pará chamado Jeová de Barros. Um poema que cita o Valcir, um poema que homenageia, de certa forma, o Valcir. E, poxa, no velório do Valcir, ele foi recitado pelo próprio Jeová de Barros. Então, o que acontece, gente? Toda vez que o Valcir, acho que eu vi umas 2 ou 3 vezes, o Valcir, ele que me mostrou esse poema a primeira vez. Está aqui o livro do Jeová, tá? E aí, gente, tem uma dedicatória, né? Tá autografado o livro, herança do meu amigo. E aí o Valcir ria. Então, no dia do velório, gente, foi a primeira vez que eu vi o Valcir não rir com a leitura, com a recitação desse poema. Então eu quero aqui ler, vou tentar, né? O poema do Jeová de Barros, que homenageia o Valcir. E aí eu espero que ele lá, do outro lado onde ele está, ou talvez aqui desse lado, nunca se sabe, né? Dê umas boas gargalhadas. O poema se chama, de modo nada casual, Visagem. Diz o seguinte: quando eu morrer, quero virar visagem para poder assustar o velho Valcir Monteiro. Vou apagar candeeiro, vou espantar o barqueiro, andar pelo céu inteiro e vir na terra brincar. Arrepiar os cabelos de quem tem medo da morte, mexer nos canhões do forte, me banhar na Guajará. Apagar vela de igreja, subir na torre do sino, molecar feito menino e morrer de gargalhar. Mas visagem nunca morre e também não paga nada, não paga passagem, não paga hospedagem, nem pecado quer pagar. Ser visagem é meu destino, para brincar de assustar. Então, aí aqui, pô, parece que eu estou escutando ele dando uma risada assim. Então, gente, eu tentei publicar no meu livro, eu entrei em contato com o Jeová, porque a única pessoa que eu sabia que tinha o livro era o Valcir, mas eu não tinha acesso ao acervo. Então, minha gente, eu entrei em contato pelo Facebook com o Jeová, mas ele não me respondeu, eu não sei se ele ainda usa, acho que ele deixou de usar esse Facebook, né, essa página. Mas assim, o texto acabou ficando fora do livro, né? De modo que aqui eu torno pública essa homenagem que o Jeová de Barros prestou ao meu amigo Valcir Monteiro, gente, saudoso demais. E aí, eu selecionei, para vocês terem uma ideia, um aperitivo simplesmente dos tesouros que me chegaram às mãos. Olha, esse aqui é um livro que eu namorava. Quando eu ia à casa do Valcir, eu ficava folheando sempre. Essa encadernação aqui, eu acho que não é original. Não, parece ser original, sim. É original, tá aqui a lombada, ó. Santos e Visagens, tá? Do Eduardo Galvão, um antropólogo assim famoso. Tem aqui, ó, gente, com todo o carinho para manusear esse material. Olha, o carimbo do Valcir,
Biblioteca Valcir Monteiro Biblioteca. E aí também tem um dado pitoresco. Esse livro aqui, por que eu escolhi esse? Porque, olha, gente, tem 2 carimbos, Napoleão Figueiredo e Valcir Monteiro. Quem foi Napoleão Figueiredo? Napoleão Figueiredo, gente, foi o professor do Valcir, né? De antropologia cultural, assim, uma coisa assim. E aí, justamente, o Napoleão Figueiredo foi um grande incentivador do Valcir, e é justamente o Napoleão Figueiredo quem faz o texto de introdução, o prefácio deste livro aqui, do Visagens e Assombrações de Belém, tá? Ele aparece aqui, identificado como pesquisador do Museu Emílio Guild, tá? Então, este livro eu sou a 3ª geração que cuida deste livro. Imaginem, né, a gente segurar esse livro aqui, sabendo da história, assim, tem um peso. E aí eu selecionei uma historinha aqui. Tem várias informações a respeito. Itá é a cidade de Gurupá, tá, gente? Santos e Visagens. Aí tá aqui um estudo da vida religiosa de Itá, Amazonas. Itá, gente, é o nome que foi criado, um nome fantasia para a cidade de Gurupá. Entenderam? Deixa eu ver se eu acho que eu até desmarquei, ó. Gente, estou todo baratinado para gravar esse vídeo, mas ele é um vídeo necessário. Achei aqui. Então, eu separei aqui uma das passagens, porque assim, são várias que tem informações maravilhosas. Aí eu resolvi falar aqui, por exemplo, da Matinta Pereira, né? Tem um relatinho assim sobre a Matinta Pereira que lembra uma história do Valcir. Diz o seguinte: os moradores da cidade, assim, como é que se caracteriza a Matinta Pereira? Aqui está na página 107, isso aqui é a primeira edição, gente. Tem uma outra edição que eu usava lá do acervo do Vicente Salles, que é da década de 70, isso aqui é da década de 50. Ele fala de Matinta Pereira e diz o seguinte, lá em dada altura: uma pessoa que se transforma em Matinta Pereira começa e aí eu vou para 108, ficar mofina e amarela de cor feia, pálida, né? Os moradores da cidade procuram identificar indivíduos com essa aparência logo que correm os rumores de uma aparição da visagem. Matinta Pereira aqui é considerada uma visagem, né? A suspeita em geral recai sobre as pessoas de idade, sempre é uma velha, né? 2 velhas que moravam na 3ª rua eram apontadas como Matinta Pereira, porque durante um mês ou pouco mais ouviu-se do lado em que moravam os pios do xirimbaba. O xirimbaba é o pássaro que canta, assovia como matina. É o mati, né? Existem indivíduos que sabem prender a Matinta Pereira sem ficar assombrados. O processo é, ao ouvir-se a Matinta Pereira aproximar-se da porta da casa, recitar uma reza especial e dar uma volta na chave. Na manhã seguinte, encontra-se a Matinta Pereira sentada à porta sob sua forma humana. Um de nossos informantes jurou que havia testemunhado uma dessas experiências. A Matinta Pereira aprisionada era uma jovem recém-chegada ao lugar. Olha aqui, uma exceção à regra de ser velha, né? A cor de sua pele era de um amarelo esverdeado. Foi levada para a delegacia e presa na cadeia. Acredita-se que uma pessoa... Olha, tem uma história do Valcir que diz que a mulher foi presa, né? Acho que é a Matinta Pereira da Pedreira. Ou do acampamento, uma coisa assim. É uma Matinta Pereira do acampamento. Deixa eu olhar aqui, gente. Aqui também tem o lobisomem da Pedreira. Isso confunde um pouquinho, né? E aí também muitos encontros com esse livro. A gente acaba misturando também as coisas, né? Então, por exemplo, é a Matinta Pereira do acampamento. Ou, deixa eu ver... a Matinta Pereira do acampamento. A porca do reduto leva o destempero, né? Mas, destempero, muito paraense isso. E aí é a Matinta Pereira do acampamento, que depois é encontrada assim como uma... Deixa eu olhar aqui mesmo, gente. Tem tanta história de Matinta. Deixa eu ver aqui. É a do reduto. Apanha e matam a porca, aparece uma velha. A Matinta Pereira do acampamento é uma senhora que de porca se transforma de novo em mulher e aí é presa, mas como não era crime ser Matinta, ela foi solta depois que o pessoal se mandou da delegacia, né?
Aqui, continuando. Acredita-se que então aqui não há mais informações sobre o que foi o paradeiro da mulher, qual foi o destino dela, depois ficou lá na cadeia. E aí, o autor fala, o Eduardo Galvão, fala de gente que se transforma em bicho, que aqui é uma história de vira-porco, né? E diz o seguinte: acredita-se que uma pessoa pode transformar-se em bicho e malinar com os outros. O caso mais notório foi o do negro Frederico, há 30 anos atrás. Transeuntes que cruzavam Itá à noite eram atacados por um porco. As vítimas afirmavam não ser um porco comum, era grande e inteiramente preto. Espumava muito pela boca. A polícia foi chamada a agir. Decidiu-se que o destacamento de praças surpreenderia o porco, combinando-se para isso, à noite da chegada de um vapor. Haveria movimento bastante para atrair o porco. Os soldados esconderam-se em uma casa abandonada. Quando começou o movimento, lá apareceu o porco. Vinha do rumo da terceira rua. Enquanto o porco corria para o barco, os soldados atacaram o porco. Bateram de sabre até quase matá-lo. Agora que vem o mais surpreendente, gente. Mas foi poupado porque, já inteiramente à mercê dos soldados, pediu em voz humana que não o matassem. Ficaram muito surpreendidos com o fato, mas certos que era uma visagem, decidiram prendê-lo na cadeia para maior segurança. Na manhã seguinte, havia grande curiosidade para ver o porco, mas em seu lugar encontraram o negro Frederico, inteiramente nu e ainda sangrando das espadeiradas da véspera. Que palavra, hein? Deram-lhe liberdade porque estava desencantado. Desse dia em diante nunca mais apareceu a visagem. Era mesmo Frederico, né? Então, isso aqui é só um aperitivo das histórias maravilhosas que são relatadas aqui. Evidentemente que o livro tem outros vieses, né? Por exemplo, tratar dos santos, a relação aí do povo de Itá-Gurupá com os santos, né? Mas as visagens aqui, os encantados, chamam muito a atenção e cobrem uma parte significativa do livro, né? Então, olha só, gente. Opa, derrubei tudo aqui. Banho de Cheiro, Eneida de Moraes. A Eneida que vai ser relançada, né? Justamente Banho de Cheiro e o Aruanda, durante a Feira do Livro, né? E eu tenho a honra de ser o revisor desse livro, gente. Né, aos cuidados lá da Josebel Fares e do Paulo Nunes, eu vou fazer um vídeo para fazer uma chamada especificamente para o lançamento do livro da Eneida. Mas ó, eu li aqui, dei de cara com ele, Banho de Cheiro, a versão original. Isso aqui é a primeira edição, olha só que lindo, gente. Mas vou deixar para um outro vídeo, deixar aqui o bichinho sossegado no cantinho dele. Minha gente, muito, muito obrigado. Reitero aqui os agradecimentos ao Átila, ao Augusto, à família Monteiro e, sobretudo, ao meu amigo Valcir Monteiro, que me concedeu a honra de poder usufruir, né, não só da amizade dele, mas, sobretudo, daquilo que ele construiu ao longo de décadas como pesquisador, como estudioso, que foi o seu acervo bibliográfico, do qual eu sou, a partir do dia 22, 23, 24 de agosto, um guardião, pelo menos de uma parte, né? Então, eu realmente fiquei muito emocionado. O Celtinho aqui, um dos filhotes de casa, o Celton, disse que eu estava que nem criança quando eu ganhei um brinquedo. E é isso mesmo, é um brinquedo de gente grande, né? Eu já reencontrei várias coisas importantes, coisas que aparecem citadas nos meus trabalhos. E assim, reencontrar esse material, gente, com o cheiro da casa do Valcir, é assim, um fervilhar de memórias, sabe? Então, é difícil expressar isso em palavras. Gratidão, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, seu comentário. Um abraço, até a próxima, gente.